Agora sim, começou a gravação. Bom, aulas, nós teremos 4 aulas de revisão, né? Então, separei os conteúdos. Aquela matemática mais básica é o que eu vou passar hoje. Professor, o que é a matemática básica? Os conjuntos numéricos, potenciação e radiciação, MMC e MDC. Beleza? Então, essa é o que eu estou chamando de matemática básica. Talvez não dê tempo de eu mostrar algum exemplo de conjuntos, exercícios com conjuntos, sabe? Fazer as bolinhas lá. Talvez não dê tempo hoje. Hoje não, né? Nessa aula. Mas na próxima eu passo. Então, vou passar primeiro essa matemática básica. Na próxima aula, que vai ser mais tarde, a trigonometria. Imagina, trigonometria em 40 minutos. Senhor! E na quinta-feira, vou passar para vocês probabilidade, análise combinatória, estatística, numa primeira aula. Numa segunda aula, a geometria analítica. Beleza? Mostrar todas as formulinhas. Então, vamos lá. Vou começar a apresentação. Já estão enxergando a tela? Sim, professor. Beleza, então. Obrigado. Primeiro de tudo, né, de uma forma bem rápida e simples aqui, lembrar quem são os conjuntos numéricos, né? Primeiro tem o conjunto dos naturais, que a gente usa para contagem, né? Quando a gente não tem nada, a gente usa essa bolinha aqui, que a gente chama de zero. Quando a gente tem 1, é esse o símbolo. 2, 3 e assim por diante. Esse é o conjunto da contagem, né? O conjunto dos números inteiros, ele tem todos os naturais dentro dele, só que agora começa a aparecer a parte negativa, né? As dívidas, né? Como que a gente vai representar dívida se a gente só tem coisa positiva? Aí a gente inventou os números negativos, né? Que tem esse tracinho na frente. Os racionais, e lembrando, né? As letrinhas, né? Ó, natural é o N, inteiros é a letrinha Z, racionais. Quem são os racionais? É esse conjunto que complica a nossa vida, né? E quando cai alguma coisa relativa a conjuntinho numérico, você pode ter certeza que vai ser alguma coisa envolvendo ele. Então, quem são os racionais? Que a gente utiliza a letra Q. São todos os números x tal que. O x é uma fração. E essa fração tem que ser um número inteiro em cima e no denominador um outro número inteiro. E como é um denominador, não pode ser zero. Lembra disso? Ó? Esse Z asterisco, ele significa que é um número inteiro diferente de zero. Então, o denominador Q pertence aos inteiros diferentes de zero. E o P, que é o numerador, pertence aos inteiros. Ele pode ser zero, inclusive. Beleza? Então, quem é esse conjunto? É o conjunto... qualquer número que você pensar natural, dividir por um outro... Aliás, inteiro, dividir por um outro inteiro, por exemplo, 3/5 é um número racional. Menos 7 sobre menos 13 é racional também. Professor, o número 2, ele é racional? Ele é, porque eu posso escrever o 2 como sendo uma fração. Como assim? Não é a mesma coisa que 2 sobre 1? Então, se eu conseguir escrever um número em forma de fração, sendo inteiro sobre inteiro, esse número é racional. E aqui que aparece aquela ideia da dízima periódica, né? Aquela repetição, né? Que aparece depois da vírgula. Então, quem é dízima periódica é número racional. E os decimais finitos é que a dízima periódica é infinita, né? Por exemplo, 0,666666666 reticências. Isso é infinito. O que é um decimal finito? Por exemplo, 0,25 ou 4,2. Acabou ali, né? Acabou no 2, então termina. Então, ele é finito, beleza? Então, esses são os racionais. Quem são os irracionais? É todo o resto. Geralmente, a gente fala que são os números esquisitos, né? O π, menos raiz de 7, raiz de 37... são os números que não têm raiz exata, né? É o que a gente chama de dízima não periódica. Aquele número não termina
e não tem uma repetição acontecendo nele. Isso é a dízima não periódica. Beleza? E quem são os reais? Por enquanto, o maior dos conjuntos, né? Lá no final, a gente vai ver que o maior dos conjuntos são os complexos, né? Eu vou passar complexos para vocês na revisão, tá? Vai ser em uma próxima aula. Então, os reais é a união dos dois conjuntos que a gente acabou de ver, os irracionais e os racionais, beleza? Representação, né, com diagrama é essa. Natural está aqui, os inteiros estão aqui fora, né? Natural dentro deles. Racionais, todos os inteiros fazem parte dos racionais. Os irracionais é um conjunto, o irracional é um conjunto disjunto, né? Não tem intersecção com os racionais. Não tem como um número ser irracional e racional ao mesmo tempo. E se a gente juntar eles, todos eles, a gente tem os reais. Tudo bem? Lembraram disso? Tranquilo essa parte? Alguém quer fazer alguma pergunta? De boa? O que significa aquele U ali depois do que dos racionais, professor? União. União de conjuntos. Beleza. Beleza? Próxima lousa. A gente já vai para potenciação e radiação. Não, aliás, é MMC e MDC. A gente vai ver MMC e MDC. E para chegar em MMC e MDC, a gente precisa falar sobre essas coisas aqui, ó. Múltiplos e divisores. Eu mando, Milena. Já vou mandar agora para vocês, ó. Talvez tenha alguém que não esteja enxergando aí, né? Já vou mandar. Acho que elas vão chegar fora de ordem aí. Pessoal, acabei de enviar aí no grupo, tá? Deixa eu ver se saiu na ordem. Saiu sim, tá na ordem. Vamos lá, então. Múltiplos e divisores. Aqui a primeira ideia que eu estou mostrando é o método da chave, né? Que a gente aprendeu a fazer a divisão. Esse cara é o dividendo, esse é o divisor, quociente, esse é o resto. Prova real da divisão. É aquela continha que a gente faz para ver se a gente acertou a divisão, né? Então, o dividendo, ele vai ter que ser o divisor vezes o quociente mais o resto. Se você fizer essa conta aqui, ó, e der exatamente o dividendo, quer dizer que a sua divisão está certa, a sua conta ficou certa, beleza? Conceitos importantes, né? O que significa a palavra múltiplo? Múltiplo quer dizer que está na tabuada. Exemplo, o 18 é múltiplo de 3. O 18 está na tabuada do 3. Porque 3 vezes 6 dá 18, né? O que é divisor? É quando dá resto zero na divisão. O 3 é divisor do 18. Se você pegar o 18 e dividir por 3, vai dar 6, resto zero. Então, quer dizer que o 3 é divisor. E o que significa divisível? Quer dizer que está na tabuada também. O 18 é divisível por 3. Beleza? 18 está na tabuada do 3. Ou, esses conceitos se misturam, na verdade, né? Você pode pensar também que o 18, na hora que divide por 3, dá resto zero. Então, quer dizer que o 3 é divisor do 18 e o 18 é divisível por 3. Beleza? Esses três conceitos aqui, eles se misturam, tá? Mas é importante você saber escrever uma frase utilizando eles, né? 18 é múltiplo, aqui o 3 é divisor, aqui o 18 que é divisível. Cuidado com isso. Parte importantíssima aqui, né? Você entender o que é um número primo. É comum um aluno lembrar o quê? É um número que dá para dividir por 1 e ele mesmo. Beleza, tá ótimo. Só que aí fica uma falha nessa definição que ficou na cabeça do aluno.
tem que ter exatamente 2 divisores distintos, o 1 e ele mesmo. O que eu quero destacar aqui? Esse distintos. Porque o aluno confunde, ele acha que o 1 é um número primo, e não é. Quem que divide o 1? É o 1. Só que já é ele mesmo, né? Então ele não tem 2 divisores distintos. Cuidado com isso. Muito importante lembrar desse 2, né? Ele é o primeiro número primo e ele é o único que é par, né? Porque todos os outros pares a gente consegue dividir por 2. Aí já não vai ser mais primo, né? Porque vai dividir por 1, por 2 e por ele mesmo. Aí já não pode ser. Beleza? Então, os primeiros primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Aqui eu coloquei os primos menores do que 20, né? Mas isso é infinito também. E essa definição que eu coloquei aqui, né? Eu explicitei, ó. É todo número natural. A definição que eu coloquei aqui na lousa é para número natural. Como assim, professor? O que você quer dizer? É que tem a definição que estende um pouco. Ela vai para os números inteiros. Quando eu falo números inteiros, eu estou falando dos positivos e dos negativos, né? Então, por exemplo, ó, o que mudaria? Teria que ter exatamente 4 divisores distintos. O 1, o menos 1, ele mesmo e o oposto. Então, por exemplo, o 5 é primo. Por quê? Pensando para os inteiros, né? Porque o 1 divide ele, o menos 1 divide ele, o 5 divide ele e o menos 5 também. Então, encaixa para número inteiro também, beleza? Mas o que aparece mais em prova é a definição para natural, tá? Esses aqui. Qual que é a importância de um número inteiro? Podemos escrever todo número natural, número inteiro não, número primo. Podemos escrever todo número natural como produto de números primos. É a chamada decomposição em fatores primos, que o aluno acaba confundindo, chamando isso daí de MMC, né? Isso daqui não é MMC. Para ser MMC tem que ter mais de um número aqui, né? Aqui é só o 60, né? Então, eu vou escrever o 60 como fatores primos, ou seja, uma multiplicação de números primos. Então, eu faço a decomposição, ó. Aqui do lado, ó, só número primo, né? Ó, 60 por 2 dá 3, 2 de novo dá 15, 15 por 3 dá 5, 5 por 5 dá 1. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Se você fizer essa multiplicação, isso dá 60. E esse fato aqui, né, ó, de escrever o 60 em fator primo, pode ser muito importante em algum exercício que você for resolver. Beleza? Próxima lousa. Tá aqui, ó. Uma das importâncias, né, um tipo de exercício, inclusive tem nas listas de vocês, tá? Número de divisores naturais de um número natural. Um exemplo simples, depois um que poderia ser uma coisa de prova. O número 6 tem quantos divisores naturais? Aqui eu coloquei divisores do 6, né? Quem são eles? Quem que divide o 6, que dá resto 0 na divisão? Mas 6 por 1 dá 6, resto 0. 6 por 2 dá 3, resto 0. E assim vai, né? Então, o 1, o 2, o 3 e o 6 divide esse cara. Então, o número de divisores que ele tem é igual a 4. Aqui é só uma notação, tá? Número de divisores do 6. São 4 elementos. São esses aqui. Ah, professor, isso é fácil. Sim. Quando o número for baixo, né? E se o exercício falar isso, né? Como já vi em prova. O número 1200, quantos divisores naturais tem? Cara, existe um na raça, né? Mas não te aconselho a buscar todos os divisores. Você vai perder muito tempo na prova. O que você faz? Decompõe o número. Fiz a decomposição aqui, ó. Ficou desse jeito. Então, 1200 é o 2 à quarta, 3 elevado a 1 e o 5 ao quadrado. Claro que eu nem precisava colocar esse 1 aqui de expoente, né? Mas é para você entender a formulinha. O número de divisores de um número natural, ele vai ser, ó, a multiplicação dos expoentes dos números primos. Você está entendendo o que eu quero falar para você? Eu sei que tem aluno que já manja bastante ou
sei lá, pegou as manhas de fazer o MMC ou MDC, ele às vezes nem utiliza número primo para fazer o MMC, MDC, tudo bem, beleza, se você souber o que você está fazendo, beleza. Mas eu aconselho sempre o aluno a fazer MMC, MDC, utilizando só números primos. Aqui, a decomposição é de números primos, então faz sentido eu só colocar número primo, beleza? Para essa fórmula, para eu usar essa fórmula, eu só posso pegar expoente de base que seja número primo, beleza? Expoente de base número primo, ó, todo mundo aqui é primo. Então, a fórmula é assim, ó. Eu vou pegar cada expoente e somar 1. Ó, 1 é esse, mais 1. 2, mais 1. Soma, e depois eu vou multiplicar tudo. Aqui, nesse caso, deu 30. Então, quer dizer que o 1.200 tem 30 divisores naturais. Beleza? Então, seria bastante divisor para você procurar desse jeito aqui, né? Ó, na raça. Então, essa é a formulinha. Na lousa aí do lado, na coluna do lado, né, eu apresento só alguns divisores, né, alguns critérios de divisibilidade. Eu acho que são, sei lá, tem 3 aí que são mais fáceis, né? Milena, sempre vai somar 1 com o expoente. Sempre. Essa é a formulinha. Beleza? E as bases têm que ser número primo, senão não dá para fazer. O que é critério de divisibilidade? É você saber se um número é divisível por 2, por exemplo. Aqui, ó. Quando que é divisível por 2? Quando o número for par. Qualquer número par dá para dividir por 2. Quando que é divisível por 3? Você tem que somar os algarismos do número e ver se está na tabuada do 3. Por exemplo, o número 321. 3 mais 2 mais 1 dá 6. O 6 está na tabuada do 3? Tá. Então, quer dizer que o 321 é divisível por 3. Certo? Divisível por 4. Você tem que pegar o algarismo da dezena e da unidade e ver se ele forma um número divisível por 4. Exemplo, o número 216. O 1 e o 6, dezena e unidade, né? 16 está na tabuada do 4? Sim. Então, quer dizer que 216 dá para dividir por 4. Beleza? E acho que esses dois são fáceis, né? Divisível por 5, se o número for terminado em 0 ou 5. E divisível por 10, se o número for terminado em 0. O William perguntou, seria os expoentes mais o próprio número primo, no caso? Não, ó, você tem que fazer a decomposição. Essa decomposição está mostrando o 1.200 em fatores primos. Para calcular essa quantidade de divisores do 1.200, eu tenho que pegar o número 1, esse 1 não é de lugar nenhum aqui, esse 1 é da fórmula. 1 mais o expoente do primeiro número primo, vezes 1 mais o expoente do segundo número primo, vezes 1 mais o expoente do terceiro número primo. Se tivesse mais números primos aqui, você também ia pegar o expoente de todos eles e multiplicar depois. Beleza? Aí o Juan perguntou, ó, quando a base não for o número primo, como que a gente resolve? Juan, você vai ter que escrever em número primo. Nossa, professor, o que você está falando? Por exemplo, ó, se tivesse assim, uma das bases fosse 10, sei lá, tá 10 ao quadrado. Você tem que escrever o 10 como sendo uma multiplicação de primos. O 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Então, é 2 vezes 5 que está ao quadrado, né? Então, seria 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Entendeu, Juan? Então, tem que forçar para ser número primo. Então, vamos lá. Então, essa... Espera aí, deixa eu achar aqui. Próxima lousa,
o famoso MMC e MDC, mínimo múltiplo comum, em outras palavras, é o menor valor que está na tabuada de todo mundo. Então, o MMC entre, por exemplo, esses 3 números aqui, ó, é 36. Por quê? Aqui é o jeito na raça, né? Que não é para você fazer desse jeito, é só para você entender. O que é a tabuada do 6? É essa, ó, 6, 12, 18 e assim por diante. O que é a tabuada do 12? 12, 24, 36, 48 e assim por diante. E a do 18? 18, 36, 54 e assim por diante. MMC é o menor valor que está na tabuada de todos eles. Nesse caso é o 36. Por isso que a resposta é 36 aqui. Beleza? Mas você não vai fazer assim. Você vai fazer desse jeito, que é o dispositivo prático, né? Então, pega os 3 valores e, desse lado, eu te aconselho a fazer sempre isso. Só número primo. Por mais que demore a sua conta, coloque só número primo. Talvez isso possa te ajudar em alguma parte do exercício. Então, 6, 12, 18. Estou dividindo por 2, ó, ficou 3, 6 e 9. 2 de novo. Quem não der para dividir, copia. 6 por 2 dá 3, 9 por 2 não tem jeito, só copia. Não tem mais como dividir por 2. Próximo primo é o 3. Dividir tudo por 3, ficou 1, 1 e 3. 3 de novo, ficou 1 aqui. A hora que der tudo 1, quer dizer que o MMC acabou. Então, o que é o MMC? Como que eu chego nesse 36? É só você multiplicar todo mundo aqui desse lado. Ó. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 4 vezes 9 dá 36. Esse é o MMC. Como que isso cai em prova? Acho que vocês vão lembrar, né? 3 planetas estão alinhados em determinado ano. Ano de 2000, por exemplo. O planeta A, ele fica naquele ponto de alinhamento de 6 em 6 anos. O planeta B de 12 em 12 e o planeta C de 18 em 18. O exercício vai perguntar qual que é o próximo ano que eles vão se encontrar. Você vai responder 2036. Porque o cara vai te dar aquele marco inicial. Aquele hoje, né? Ó, hoje é 2000. Daqui 36 anos eles vão se encontrar de novo. Às vezes, o cara pode não perguntar o próximo ano. Ele pergunta qualquer ano. Qual o ano que eles podem se encontrar? Se você viu que é de 36 em 36 anos, se tivesse na resposta lá a alternativa 2072, seria correto também. Então, você iria de 36 em 36 até encontrar algum valor. Beleza? MDC, maior valor que divide todo mundo. Peguei os mesmos números. 6, 12, 18, o resultado é 6. Por que que é 6? Aqui eu quero que divide, né? Eu quero os divisores. Quem que é divisor do 6? 1, 2, 3 e 6. Do 12, os números que dividem o 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. 18. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. O maior é o 6, né? Que apareceu em todos eles. Então, esse é o MDC. Mas a gente não vai fazer assim. A gente vai fazer desse jeito. Mesma coisa. Repare na conta. É a mesma, né? Eu nem precisava ter feito ela de novo. Mas só para ficar bem claro. Professor, o que faz agora para dar esse 6? Você tem que lembrar do seguinte. Não é o maior valor que divide todo mundo. Então, tem que ser os números primos desse lado que dividiram os 3 aqui, né? Ó. Esse 2 dividiu o 6, o 12 e o 18. Beleza, circulei. Esse 2 não. Ele não dividiu o 3 e o 9. Então, ele não entra. Esse 3 dividiu o 3, 3 e 9. Então, ele entra. 2 vezes 3, 6. Beleza? Tudo bem, gente? Tranquilo? Sim. Vamos falar um pouco... Gente, estou perdido nas lousas aqui, peraí. Relembrar um pouquinho agora da potenciação. São as propriedades, né? Sem continhas aqui. O que é uma potência? É isso, né? Ó. A gente até viu agora há pouco ali no MMC, né? No MDC, ficou 2 elevado ao quadrado, 2 ao cubo. Isso é uma potência, né? Ó.
Esse A elevado a N é o que a gente chama de potência. Ah, é verdade, a Camila perguntou, né? Deixa eu voltar lá a tela. Um exemplo de exercício para MDC. Um exemplo. O cara pode fazer o seguinte, né? Um exercício comum que aparece em prova é o cara falar assim, ó, tem um terreno retangular, e é bem específico, tá? Um terreno retangular, e o cara quer dividir esse terreno em lotes quadrados. Professor, o que é isso que você está falando, né? Tem um terreno retangular, e eu quero dividir esse terreno em lotes menores, só que todos eles devem ser quadrados. E o cara tem que avisar, ó, não vai sobrar nada no terreno. Vai ser dividido certinho em lotes quadrados, não vai ter sobra nenhuma no terreno. O que significa esses lotes quadrados? Quadrado, o comprimento é igual à largura, né? Então, para você encaixar os lotes nesse terreno, quer dizer que o lado do quadrado ele tem que dividir o comprimento do terreno e a largura do terreno exatamente, ou seja, o lado do quadrado tem que ser um divisor do comprimento e da largura do terreno. Aí o que o exercício vai falar? Ó, eu quero que faça isso, né, divida em quadrados, mas que cada lote tem o maior tamanho possível. Aliás, ele pode falar isso, mas geralmente ele fala assim, ó, a menor quantidade de lotes possível. Então, a menor quantidade de quadradinhos possível naquele terreno. Aí você tem que pensar, né? Se eu quero a menor quantidade de lotes quadrados, quer dizer, então, que eu vou querer que esse quadrado seja o maior possível. Se ele é o maior possível, quer dizer que o lado tem que ser o maior possível. Daí que vem a ideia do maior valor, que divide o comprimento e a largura desse terreno. Beleza? Isso vai ser o MDC. Beleza? Bora lá para a potenciação. A elevado a N é a potência. A é a que a gente chama de base e N é o expoente, né? O que significa isso? É o A vezes A, N vezes, né? Ou N fatores. 3 condições aqui, né? Ó. Se a sua potência, né, a base A, estiver elevada ao expoente 1, isso é exatamente o A. Você já sabia disso. Se o seu expoente for negativo, o que a gente faz? Inverte a base, né? Fica 1 sobre A. Aí o expoente fica positivo. Beleza? Elevado a N. E aqui muita gente confunde, né? A elevado a 0. Qualquer coisa elevada a 0 é sempre 1. Beleza? As 5 propriedades. As 2 mais famosas, né, são essas. Mas essa daqui também cai bastante em prova. Então, olha aqui, ó. Multiplicação de potências, mesma base. A gente somos expoentes. Conserva a base, somos expoentes. Divisão de potências, mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Aqui é uma potência de uma potência, né? Se tiver o parênteses, a gente multiplica elas, beleza? Então, conserva a base, multiplica os expoentes. A vezes B elevado a N. A gente pode fazer tipo uma distributiva aqui, né? Fica A elevado a N, B elevado a N. Mesma coisa para divisão, beleza? Toma cuidado com isso. Essa é a propriedadezinha, né? Ó. Cuidado, se não tiver parênteses, não é a mesma coisa, né? Aqui nesse caso, quem é que está elevado a N? É o que está no parênteses. Quem é que está elevado a N nesse caso? É só o M. Então, você tem que fazer essa conta antes para depois fazer o final com A. Beleza? Potência de base negativa. Se a sua base for negativa e o expoente for par, o resultado é positivo. É simplesmente por causa do jogo de sinal. Ó. Base negativa, expoente par. Menos com menos dá mais, com menos dá menos, com menos dá mais. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. Cuidado, mais uma vez, ó, outro cuidado aqui, né? Se você tiver o parênteses, quem é que está elevado ao quadrado? É o menos 2.
Então, isso daqui vai dar 4 positivo, porque respeita isso. Se tiver assim, quem é que está elevado ao quadrado? É só o 2. É só esse 2 que está elevado ao quadrado. Esse menos está na frente. Então, isso daqui dá menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4. Beleza? Base negativa, expoente ímpar, é negativo. Eu não entendi direito essa parte aí que você falou para tomar cuidado do parênteses e do não. E do sem parênteses, quer dizer. Aqui, ó, nesse caso, é como se fosse esse, ó. Eu faria menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. Então, dá 4 positivo. Beleza? No caso do lado, ó, isso daqui, esse menos não é desse 2. Esse menos é de tudo que vem, ó. É de tudo isso, é do 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E o menos está na frente. Então, isso dá menos 4. É muito comum confundir essas duas coisas, tá, gente? Beleza? Aqui, ó, por exemplo, aqui que eu ia repetir na minha conta, porque aqui eu repito menos 2 vezes menos 2. Aqui eu faço assim, ó, menos 2 vezes 2. Entendeu? 2 vezes 2. Aí fica o menos na frente. Base negativa, expoente ímpar, o resultado é negativo. Tá aqui o exemplo, ó, jogo de sinal, ficou negativo. Notação científica. Aqui só coloquei a formulinha, né? O número vai estar em notação científica se ele for uma coisa entre 1 e 10. Aqui é um módulo porque pode ser negativo aqui, tá? Só isso. Poderia ser menos 3, por exemplo. Tá entre 1 e 10, só que pode ser negativo também. Beleza? Então, notação científica é um número entre 1 e 10, multiplicado por 10 elevado a algum expoente. Esse expoente tem que ser um número inteiro, tá? Pode ser positivo ou negativo. Esse número aqui, que está entre 1 e 10, ele é chamado de mantissa. E o n é a ordem de grandeza do seu número. Beleza? Notação científica é muito utilizada na física e na química, né? Próxima lousa. Não é essa, não é essa. Essa. Radiação. A radiação nada mais é do que uma potência com expoente fracionário. Olha aqui, ó. É uma potência, base, expoente. Só que o expoente é fração, é fracionário. Só isso. Tem aquela regrinha famosa, né? Ó, quem está na sombra vai para o sol, né? Então, ó, quem está na sombra aqui, ó, o N está na sombra do M, né? Está na sombra, ele vem para o sol, ó. Então, ele está aqui no sol. Quem está no sol, vem para a sombra. Beleza? Esse cara é o índice, o que está aqui dentro é o radicando, e tudo isso a gente chama de radical. Um caso particular é quando o índice é igual ao expoente aqui dentro, né? Ó. Quem está na sombra vem para o sol, fica M sobre M. Aí aqui dá 1. A elevado a 1 é A. É por isso que a gente corta, né? Ó. Por exemplo, raiz quadrada de 3 ao quadrado. A gente não corta o expoente com índice? Aí dá 3, no caso? É porque rola essa propriedadezinha. As 5 propriedades. Multiplicação, ó, se você tiver, cuidado, com o mesmo índice, você pode juntar em um só. Mesma coisa para divisão, tem que ser o mesmo índice. Aqui, ó, se você tiver um expoente aqui fora, né, ó, com parênteses, né, se tiver um expoente aqui fora, você pode colocar ele aqui dentro, é a mesma coisa, beleza? Aqui nesse caso, ó, raiz da raiz. Tem que ser raiz da raiz, tá? Não pode ter nada aqui dentro, né? Ó. É só você multiplicar os expoentes. E esse caso aqui, muito difícil aparecer isso em prova, tá? Mas coloquei aqui como é propriedade, né? Se você quiser mudar o seu índice, você pode fazer isso. Você pode multiplicar ele por um número. Por exemplo, aqui estava índice 3, mas no exercício você precisava do índice 6. Só multiplicar por 2. O P seria o 2, né? 3 vezes 2 dá 6. Só que aí você tem que multiplicar aqui dentro por 2 também. Beleza? A Milena perguntou, né? Se tiver um número dentro da raiz da raiz. Aqui, né? Você está falando, Milena? Não. O que você tem que fazer?
você tem que fazer esse número entrar na raiz. Vou dar um exemplo rapidinho. Ó. Por exemplo, o 3 ao quadrado, 9 vezes 2. Raiz de 18 é 3 raiz de 2. Raiz de 18 é 3 raiz de 2. Por quê? Porque fica 3 vezes 3, né? 3 ao quadrado vezes 2. Aí o 3 sai da raiz porque ele está ao quadrado. Ficaria assim, né? 3 raiz de 2, né? Como que eu faço para um número voltar para a raiz? É só pegar ele e colocar ele com o expoente do índice, né? Se ele estava 3, se ele saiu 3 e lá dentro era raiz quadrada, quer dizer que ele estava 3 ao quadrado lá dentro. Então, para você utilizar essa formulinha, Milena, se tiver um número aqui, você tem que fazer ele entrar aqui dentro. Beleza? Ele entra, o expoente dele vai ser igualzinho ao índice que está aqui, ó. Beleza? Radicando negativo índice par, não existirá número real que satisfaça a raiz. É esse caso aqui, por exemplo, né? Raiz quadrada, ó, o índice é 2, né? Quando tem nada é 2. Índice par. Isso daqui não tem raiz real. A gente vai ver que tem raiz complexa, mas lá na frente. Então, aqui não tem solução real. Radicando negativo índice ímpar, dá negativo. Isso tem resultado, ó. Raiz cúbica de menos 8. O menos 8, ó, ele é o menos 2 ao cubo. Aí corta aqui e dá menos 2. Beleza? E para finalizar, cadê? Essa daqui. Racionalização. Racionalização é o processo de transformar o denominador irracional em um número racional, sem alterar o valor da fração. Coloquei 3 exemplos. Como que eu racionalizo isso? Multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. É só copiar o denominador. Aqui vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 9, que é 3. Que é exatamente isso que eu estou querendo fazer, né? Tirar o número irracional do denominador. E aqui em cima eu só copiei, né? Ó, 12 raiz de 3, 12 raiz de 3. 12 por 3 dá 4. Então o resultado é 4 raiz de 3. Eu racionalizei. Beleza? Esse daqui é o caso que o aluno costuma esquecer. Então, por exemplo, ó, 15 sobre raiz cúbica de 5. Essa é a fração. É isso que eu quero racionalizar, ou seja, tirar esse negócio do denominador. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por uma raiz que tem o mesmo índice, 3. E aqui, ó, no radicando, o expoente vai ter que completar o índice. Por exemplo, aqui não é 1? 5 elevado a 1? 1 mais 2 é que dá 3. Porque na multiplicação, né, ó, 5 elevado a 1 vezes 5 ao quadrado, eu somo os expoentes, né? 1 mais 2 dá 3. Aí eu posso cortar. Beleza? 5 ao quadrado aqui fica 25. Então ficou 15, raiz cúbica de 25 sobre 5. 15 por 5 dá 3. Esse é o resultado. Por mais estranho que seja, né? Envolveu raiz irracional, vai ser esquisito o resultado, tá? Então é esse aqui. E o último exemplo, que é o mais comum, né? De racionalização, talvez, né? Que a gente até fala de uma maneira errada, né? Ah, é só multiplicar pelo conjugado. Não, isso não é conjugado. Conjugado existe lá para os complexos só, tá? A gente está fazendo o produto da soma pela diferença. É isso que a gente está fazendo, é um produto notável, né? Então, essa é a conta. Faz de conta que você fez um exercício e chegou nesse resultado. Só que não vai ter essa alternativa. Vai ter isso daqui racionalizado. Como que você tira isso do denominador? Só multiplicar trocando o sinal do meio, ó. É trocar o sinal do meio. É isso que eu estou falando mesmo. Aqui é mais, aqui vai ser menos. Se aqui fosse menos, ia ser mais. Só isso. Então, aqui eu nem fiz a distributiva, ó, só fui copiando, tá vendo? Só copiei o numerador. Aqui, ó, é esse vezes esse, da raiz de 25. Esse vezes esse, da raiz de 15. Esse vezes esse, da raiz de 15. Aliás, aqui dá menos 15, né? Ó. Menos, eu só troquei a ordem, né? Raiz de 3, raiz de 5, dá raiz de 15.
Raiz de 3 menos, raiz de 3 menos a raiz de 3, né, multiplicado, aqui o sinal está errado, tá? Da raiz de 9, que é menos. Aqui eu consertei, ó. Raiz de 25 é 5 e raiz de 9 é 3. Aqui está errado esse sinal, tá, gente? Cuidado. 5 menos 3 é 2, aí eu só simplifiquei. 8 por 2 dá 4. Esse é o resultado que vai estar na sua alternativa, racionalizado. Certo? Pessoal, correria, né? Pauleira demais. Mas é isso. Mais tarde, não sei se vocês vão estar aí, mais tarde a gente vai revisar trigonometria, fazer um catadão de tudo aí e passar para vocês em 40 minutos. Beleza, galera? Valeu. Até mais.